Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre o iceberg dos encanadores. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram, que o link vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Bom rapaziada, os encanadores são um dos aspectos mais influentes de Ben 10, sendo uma literal força policial que monitora não apenas todo o planeta, mas também toda a galáxia. E talvez algumas seções fora da galáxia também, mas a gente não tem certeza. A maior parte das aventuras de Ben 10 se passa apenas dentro da Via Láctea. Porém, essa força policial também guarda muitos mistérios, já segredos que os encanadores não querem que você saiba. Mistérios e fatos desconhecidos na lore de Ben 10 em relação aos encanadores. Então por isso vamos ver hoje sobre o iceberg dos encanadores e entender exatamente o que os encanadores tanto escondem das pessoas comuns. Vamos então começar por onde todo o iceberg começa, pela primeira camada, a superfície, o topo do iceberg. Bom rapaziada, na primeira camada temos alguns fatos já popularmente conhecidos sobre os encanadores. Aqui é onde a maioria das pessoas ficam sobre o conhecimento dessa organização. Força policial ranqueada. O primeiro é mais fácil conhecimento de se ter é que os encanadores são uma força policial efetiva com diferentes patentes de autoridade que comanda agentes de menor escalão e uma hierarquia efetiva. Como uma força policial, os encanadores têm a missão de controlar a criminalidade por toda a galáxia e manter as pessoas em segurança. Por causa de seu alcance como uma força galáctica, os seus agentes pertencem a vários tipos de espécies de planetas e sistemas estelares diferentes a fim de serem facilmente reconhecíveis pelos habitantes de toda a galáxia. Agora vamos falar sobre Encarcecon. Bom, Encarcecon é um tipo de planeta prisão que existe tanto na borda da galáxia quanto na nulidade. Nesses lugares são jogados os piores tipos de criminosos de toda a galáxia, que não poderiam ser simplesmente deixados em prisões como as que existem em bases encanadores. Como a base dos encanadores da Terra é a que repleta com inúmeras celas feitas para conter os vilões criminosos derrotados pelo Ben e os encanadores, mesmo que essas sejam celas que são individualmente projetadas para impedir que seus respectivos criminosos escapem, como por exemplo o Albedo, que não poderia escapar de sua cela apenas atravessando as paredes com a transformação como friagem ou fantasmático, como foi mostrado pelo Ben quando ele ficou preso no lugar do Albedo. Enfim, esses planetas prisões dos encanadores, os criminosos andam livremente sem guardas, isso torna esses lugares extremamente perigosos para as pessoas normais trafegarem por lá, pois simplesmente aquilo é um mundo sem lei, onde apenas a única restrição é que nenhum dos criminosos pode escapar de Encarcecon. Qualquer um que tente escapar de Encarcecon acaba sendo destruído por canhões de laser automatizados, ou no caso da nulidade, são caçados pelos nulos guardiões. Agora vamos falar sobre o Tribunal Galáctico. O Tribunal Galáctico é uma peça do sistema jurídico no mundo de Ben 10 e no caso é a unidade mais avançada de julgamento que existe na galáxia. Lá é onde todos os assuntos e conflitos podem ser resolvidos de forma eficiente e qualquer pessoa pode julgar qualquer um por qualquer coisa. Pelo que parece, todos precisam passar por um sistema jurídico de forma igual, sejam criaturas insignificantes, seres de poder imponente como Ben ou entidades como os Sapiens Celestiais. Apesar de que neste caso eles provavelmente escolheram respeitar as leis da galáxia onde estão, em vez de serem de fato obrigados por um poder maior e participar desses sistemas. E sim, para aqueles que não sabem, tem Sapiens Celestiais que vivem na Via Láctea. Eles não são exclusivos do centro da criação, porém provavelmente não há nenhum evento de Sapiens Celestial nascendo fora da Forja da Criação, já que o Agregor ainda teve que usar o mapa do infinito para lá absorver o bebê Sapiens Celestial. Agora vamos falar sobre os distintivos. Bom, os distintivos dos encanadores são coisas bem comuns de saber do universo de Ben 10. No clássico e Omniverses, eles são documentos tecnológicos pratos e vermelhos usados para identificar a autoridade de um encanador, já que em WAF os distintivos são como o Omnitrix com a aparência do símbolo intergaláctico da paz, que é a marca registrada dos Galvanianos. Esses distintivos permitem muitas coisas, como o tradutor universal, que garante que criaturas vivas troquem informações entre si em suas línguas nativas, mas todos entendem perfeitamente o que dizem um ao outro. Os distintivos também permitem a localização via GPS, comunicação de via dupla através de redes de táquios, acesso à extranet e entre outros. Aparentemente, o Omnitrix pode substituir a necessidade de um distintivo, pois o grão-mestre em força alienígena disse que não precisava dar um distintivo ao Ben, pois ele já tinha o Omnitrix. Agora pessoal, vamos falar sobre a segunda camada. Em uma camada mais a fundo, já temos informações que não são popularmente conhecidas pelos fãs de Ben 10, e seria necessário um estudo mais a fundo de toda essa lore desse universo para entender do que se trata essas informações.
Vamos falar sobre o desafio do Conquistador. Bom, o desafio do Conquistador é um conceito que aprendemos em Ben 10 Força Alienígena na temporada 3. Quando o Vilgax invade 10 mundos e depois a Terra, ele exige lutar contra o maior herói de cada planeta, onde esses heróis deveriam ir em um combate solo contra o Vilgax sem nenhum tipo de interferência de outras pessoas. Isso porque, segundo as leis da galáxia, o desafio do Conquistador é um pedido de um conquistador de mundos pode fazer para ganhar total controle sobre um determinado planeta sem que os encanadores interfiram em seus planos. O pedido faz com que apenas 2 pessoas sofram as consequências da conquista. Isso é, o Conquistador e o maior herói do planeta, enquanto o resto das pessoas continuavam vivas. Essa lei foi criada para impedir que houvesse massivos genocídios no quesito da conquista de planetas, e muitas espécies da galáxia assinaram embaixo dessa lei, inclusive os Galvanianos. Isso quer dizer que basicamente que você pode se tornar o dono de um planeta inteiro e ser legalmente reconhecido pelos encanadores como o dono legítimo daquele mundo, apenas vencendo o maior guerreiro daquele mundo, o que em caso de planetas pouco desenvolvidos como o planeta do Hulk, por exemplo, resultaria nesse maior herói sendo facilmente vencido sem problemas e o planeta totalmente dominado. Agora vamos falar sobre compra de mundos. Algo possível no mundo de Ben 10, através da jurisdição dos encanadores, é a compra de planetas. Pessoas podem comprar ou vender planeta do jeito que quer, apenas dando dinheiro à pessoa que é a dona do mundo e pagando os impostos necessários. Em caso de planetas que não tinham dono registrado, como a Terra, qualquer pessoa poderia se assumir como dono do mundo apenas pagando os necessários impostos para o registro, como o Vulcano fez no episódio 3 da terceira temporada de Ben 10 Força Alienígena. O que significa que naquela situação em específico, os heróis estavam errados por lutarem contra o Vulcanos, uma vez que ele era o dono legalizado do planeta e podia fazer o que quisesse com o planeta, e eles como encanadores com distintivos operantes não deveriam ter interferido com o que quer que o Vulcano estivesse fazendo, mesmo que isso significasse a destruição de toda a vida do planeta. Mas enfim, mais tarde em Omniverse o planeta foi revendido para o maior fã do Ben 10, mas atualmente o próprio Ben ganhou jurisdição sobre o planeta todo ao comprar o planeta em troca de uma camisa autografada sua. Agora vamos falar sobre ato de preservação multiversal. Essa parte da legislação parece ser uma lei exclusivamente criada pelos Sapiens Celestiais, mas que também está dentro do sistema da Corte do Tribunal Galáctico. Essa lei tem como sua premissa proteger todo o multiverso de alterações sem autorização, coisa que como Ben fez quando recrutou todo o universo. Porém, no caso do Bellicus da Serena, foram os responsabilizados pela criação do universo, já que foi o Alix quem fez e não o próprio Ben. Mesmo assim, a punição por essa alteração não é muita, e pode ser simplesmente uma multa de 5 Tidings. No entanto, é desconhecido qual seria a punição para outros tipos de alteração no multiverso, como por exemplo a alteração de dimensões alternativas, como a nulidade, que é o vazio entre as dimensões, ou a Ledger Domain, que é o único no multiverso e é da onde toda magia vem. Talvez punições como pena de morte ou prisão perpétua aos olhos dos Sapiens Celestiais nem sequer seja o suficiente para algo como isso. Agora vamos falar sobre a origem dos encanadores na Terra. Bom rapaziada, no último episódio do Ben 10 Omniverse, são apresentados a uma das figuras mais importantes da história americana e também da história dos encanadores na Terra, George Washington. E bem, primeiramente, para quem não sabe, os encanadores, antes de Força Alienígena, existia apenas como organização do governo da Terra e a força policial que guardava a galáxia seguiu por outro nome. Apenas quando vieram para a Terra e entraram em contato com os humanos, eles se tornaram os encanadores também. Pelo menos nas línguas terráqueas, é claro, outras espécies provavelmente os chamam por outros nomes. O fato é que no tempo dos encanadores, apenas como uma organização da Terra, eles eram uma organização liderada diretamente por um dos patriarcas dos Estados Unidos. E seu dever era lidar contra fenômenos sobrenaturais, zumbis que voltaram dos mortos, espectros, monstros em geral como vampiros, lobisomem e todo tipo de criptídeo, e obviamente o Vilgax, já que ele já existia pelo sistema solar nessa época. Por causa disso, provavelmente os encanadores manteram muitas dessas funções quando se tornaram uma organização mais voltada a lidar com aliens, como até mesmo o Max referindo a responsabilidade dos encanadores como sobrenaturais, extradimensionais e extrasensoriais. E também por isso é que eles manterem uma forte conexão com a família Sábado, que atualmente é quem lida com o fluxo de controle de criptídeos no planeta Terra, mantendo sob segredo da maioria da população e pedindo que Cal se liberte na Terra. Agora pessoal, vamos falar sobre a terceira camada. E bem, a partir daqui, conhecimento mais obscuro e extremamente incomum começa a ser formado. Esses são o tipo de coisa que você provavelmente jamais teria ouvido falar, a não ser que você seja muito culto no universo de Ben 10 e suas franquias expandidas. E primeiramente, vamos falar sobre a origem do Código Galáctico. Segundo Dwayne McDuffie, o Código de Conduta Galáctico, que deu origem a basicamente toda e qualquer peça de legislação da galáxia, foi formada após uma guerra sanguinária pela galáxia.
o que significa que há muito tempo no passado houve um conflito de proporções tão grandes que os sobreviventes que restaram após isso criaram todo o sistema legislativo atual a fim de evitar as mortes de se repetirem. Nenhuma menção é feita sobre o que exatamente teria sido essa guerra, e sabemos que não pode ter sido do tempo recente, pois muitas dessas leis existem há milhares de anos. Então isso ou foi uma guerra que simplesmente não é mencionada pela tensão que ela traz, ou é um segredo que os encanadores ativamente tentam esconder das pessoas. Agora vamos falar sobre Arthur Beeman. O Arthur é um dos cientistas secretos do desenho Sábados Secretos, que sempre foi parte do mesmo universo de Ben 10. Desde pop-ups que indicavam que o programa de Argost passavam em horários semelhantes, até vilões de Ben 10 apareceram na lista de criminosos afiliados ao Argost em Sábados Secretos, até o evento crossover dos dois desenhos. Mas enfim, o Arthur Beeman é um cientista secreto responsável por lidar com alienígenas, OVNIs e coisas semelhantes. Porém, é dito que em 2003 foi ele quem impediu uma invasão em grande escala ao planeta Terra ao traduzir os círculos em um milharal, desvendando uma linguagem dos alienígenas invasores e podendo se comunicar com eles para evitar a invasão. Esse homem sozinho foi responsável por impedir toda uma invasão em escala global contra a Terra. E lembre-se que os encanadores da Terra ainda não tinham nenhuma conexão direta com a força policial da galáxia, o que significa que essa invasão tivesse sido concluída em 2003. Provavelmente não haveria nenhuma força na Terra à disposição de resgatar os humanos, tornando o Arthur Beeman um dos maiores heróis terráqueos que literalmente ninguém fala sobre por algum motivo, e provavelmente a produção esqueceu que ele existia. Agora pessoal, vamos falar sobre a Guerra Limax. Todas as vezes que olhamos ao futuro de Ben 10 e tivemos a oportunidade de ver o Vomax, vimos o mesmo resultado acontecer com ele. Um de seus braços é sempre perdido. Em série nunca foi especificamente dito como o Vomax veio a perder esse braço, porém em um pop-up essa informação é dada pra gente. O Vomax infelizmente perdeu seu braço em algo chamado de A Guerra Limax, que vai acontecer no futuro, mas antes dos eventos de todos os episódios envolvidos do Ben 10.000. Nos vemos resquícios dessa guerra começando a surgir no episódio que os Limax tentaram invadir a Terra e roubaram os corpos dos idosos no deserto. Eles prometeram voltar para invadir novamente, porém isso nunca aconteceu. Se realmente é o caso de que uma imensa guerra contra os Limax vai acontecer ao ponto de custar um preço aos membros de mais alto ranking como Max Tennyson, então isso significa que há criaturas de terrível imprevisibilidade no universo que nem mesmo os encanadores poderiam dar conta, como é o caso dos Limax. Criaturas metamorfas cuja única fraqueza é água. E a propósito, se eles conseguirem ser uma ameaça letal ao ponto de causar uma guerra tão sanguinária, é bem possível que eles desenvolveram uma maneira de cancelar sua fraqueza à água. Pois com a água sendo um elemento tão comum, é bem improvável que eles tenham causado tanta destruição se eles poderiam ter sido facilmente derrotados com água, necessitando essa maneira de cancelar esses poderes. Agora vamos falar sobre empregados sintéticos. Algo que se torna evidente em Ben 10 é a presença de empregos sintéticos trabalhando em todos os processos burocráticos de Ben 10. Esses são aliens que parecem em boa parte robôs com cabeças transparentes e cérebros artificiais postos em seus crânios. Eles são vistos em todo tipo de lugar, sendo o juiz do Tribunal Galáctico, contadores de banco, que cura de papelada de algum processo. Basicamente, todo tipo de trabalho chato que as pessoas não teriam interesse nenhum em servir é dado a essas pessoas falsas feitas em fábricas, para que as reais pessoas sejam deixadas aos trabalhos mais interessantes. E agora vamos falar sobre a última chamada, o governo galáctico. Onde tem uma força policial, coisas tão grandiosas quanto impostos para comprar planetas inteiros e tribunais galácticos, é evidente a existência de algum tipo de governo que serve como centro de funcionamento para todas essas coisas. Agora, que tipo de governo isso seria? Não se sabe. Talvez seja uma monarquia onde uma família em específico tenha controle sobre todos os recursos da galáxia, como uma espécie de rei governando em cada geração. Talvez seja um tipo de presidência, onde o presidente da galáxia é quem controla o governo, mas não tem nenhum poder sobre o sistema judiciário ou o sistema legislativo. Talvez a própria magistrada, que é a líder dos encanadores, seja quem comanda toda a galáxia, e esse seja um cargo que é passado para diferentes pessoas dependendo de qualificação e votação democrática entre líderes de cada planeta. Talvez seja simplesmente um senado com diferentes representantes de cada mundo e nenhuma figura central. Talvez seja uma entidade cósmica com afiliação aos sapos celestiais que comanda tudo. Não há como saber com absoluta certeza. Tudo o que sabemos é que existe algum tipo de governo que comanda toda a galáxia em Ben 10. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui embaixo, tá pessoal, suas opiniões aí, se vocês gostaram desse vídeo diferente aí de Iceberg. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Em busca do livro de feitiço, eu sou um conhecido, imbatível, meu nome é Garota não sabe com quem está lidando, achar que é sortuda, um amuleto de Bessel vai me entregar.